E a gente começa essa edição do programa Utilidade Pública falando sobre saúde, só que sobre saúde mental. Tá? A gente vai trazer alguns temas, alguns transtornos que muita gente tem convivido aí, surgiram no período, no auge da pandemia e ainda continuam ali, mesmo nesse período que as atividades ainda estão retornando aos poucos, ansiedade, depressão, tudo isso. Quem vai explicar para a gente é o psicólogo Norton Machado, a partir de agora. A gente agradece, né? Primeira vez do Norton Machado aqui no programa Utilidade Pública. Norton, a gente está falando muito de pós-pandemia, né? Era o que a gente queria, mas ainda não é esta fase que nós estamos vivendo. Sim. Então, nesse momento, talvez a gente comece a pensar de um lugar de que somos seres de relação. Então, no começo da pandemia, e aí a gente pode falar de um começo sim, mais ou menos lá em março, podemos perceber que outras possibilidades de compartilhar afeto tivemos, né? Então, o começo das lives, a interação por videoconferência, poder imaginar outros espaços e outros usos de serviços que já existiam. Então, por exemplo, a videoconferência já existia, a live já existia, e os serviços de streaming já existiam e agora a gente começou a usar. Pensando sempre no futuro, na ideia de quando poderemos retornar para um contato presencial, ao vivo, então em 3D, né, em carne e osso. E aí algumas pessoas começaram a usar o termo de pós-pandemia, quando não necessariamente a gente já terminou, né, finalizamos essa pandemia, que talvez só chegue com uma vacina e com uma segurança maior. Mas ficamos carentes de contato, né? Ficamos carentes de ver outras pessoas para além da fora de casa. E a gente pode separar isso em dois grupos, pelo menos, né? Daquelas pessoas que nunca se importaram desde o começo da pandemia e continuaram saindo e continuaram não cumprindo as regras de distanciamento social, que era o recomendado, e das pessoas que entraram em um processo, e aí digamos que quase que neurótico mesmo, de evitar todo o contato, por mais que isso agora esteja sendo flexibilizado, por mais que isso agora possa estar sendo de alguma forma um tanto quanto mais seguro, e a gente já começa a pensar agora em outras formas de relação com o mundo, né? Então agora a gente já olha para a máscara como acessório, então já vamos perceber algumas pessoas que planejam o look com o uso da máscara, né? Já começa a pensar na combinação disso, e algumas pessoas que não se sentem nem um pouquinho confortáveis ainda de pedir um delivery, por exemplo, ou de sair, fazer uma caminhada mais próxima. Então a gente precisa falar agora também, não só dessa pós-pandemia, mas também da nossa nova relação com o mundo. Agora, tem importantíssimo aí alguns pontos que você trouxe, por exemplo. Olha, Daniela, tem dois grupos. Um grupo, aquele grupo que nunca se importou. E o que a gente ouve muito, e a gente percebe, talvez seja só uma impressão, aí você está num consultório que está vendo isso com estatística mesmo, que é o nosso tema, tá, gente? A gente vai falar sobre ansiedade, depressão, por conta de tudo isso que o Norton trouxe. E aí vamos falar também de como está se encaixando estatisticamente nos consultórios, né? Porque muita gente fala assim, olha, o maior problema dessa pandemia vai ser a questão relacionada à saúde mental, mas a gente já tem números, é o que ele também vai trazer. Mas em relação a essas pessoas que nunca deram importância, eu acho que também está muito relacionado a você não se atribuir responsabilidade, está sempre atribuindo responsabilidade para o outro. Por exemplo, peraí, isso aí é uma pandemia, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é um problema do poder público, é um problema, ações precisam ser adotadas. Tem muito isso, a questão de você se eximir da responsabilidade? A gente pode falar de se eximir da responsabilidade ou terceirizar, né? E aí a gente pode falar dos dois, né? É o poder da ação individual e o poder da ação do coletivo, né? E aí a gente vai falar de algumas pessoas que apresentam uma liderança, uma autoridade de fala, e algumas pessoas teimam em acreditar, assim, mas se fulano de tal está falando isso, se fulano de tal está fazendo, então é porque não tem problema. E aí a gente olha, então, a pulverização das redes sociais, né? Então a gente vê uma sequência de posts de pessoas que estão saindo, logo gera uma sensação de, poxa, eu também posso, né? Se fulano está fazendo, também eu vou poder fazer. E o risco daquelas pessoas, dessas pessoas aí, que são pessoas que muitas vezes estão no grupo de risco. Ou tem contato, porque a gente não vai poder, quando no comecinho da fala, quando eu trouxe de que somos seres de contato e de relação, essa pessoa ela não vai estar completamente isolada no mundo, né? Então ela pode ter contato com outras pessoas que são um grupo de risco, que ainda não sabem, que vão descobrindo isso no meio do caminho. Então a gente fala exatamente de uma ideia que foi se construindo de que eu estou sozinho no mundo, né? De que a minha ação ela não tem impacto na vida do outro.
E isso não é verdade. Então percebemos de que a gente pode até ter uma vida mais autônoma, mas não podemos ser independentes. Então, se a gente for poder pensar, desde o momento que eu vou fazer uma compra no supermercado, teve todo um processo e uma cadeia para aquele produto poder chegar à prateleira. Desde a fabricação, a embalagem, o transporte, até a chegada no supermercado, para alguém dispor ali, eu poder pegar, colocar no carrinho, passar por um caixa e levar para minha casa. Então a gente esqueceu de que eu não consigo só chegar lá, pegar um produto e levar para minha casa. Tem um processo ali, maior. Passe de mágica, né? E a gente pode falar de uma vida um tanto quanto autônoma, mas não independente. Eu vou precisar de alguém sempre. Eu vou precisar depender de um serviço prestado por alguém o tempo inteiro. E esse alguém, eu preciso também tomar cuidado com ele, me responsabilizar por ele de alguma forma. E não só terceirizar para a vida, para o mundo, para o poder público, porque aí não vai dar muito certo. E aí a gente vai falar agora de um negacionismo também e, por que não, falar de um egoísmo. E aí eu me preocupo assim, olha, a gente está acompanhando aí nas notícias, já tem locais aí, olha, com um novo lockdown, locais com planejamento de novo lockdown, ou seja, não passou. É fato, ninguém está vivendo pós-pandemia, né? A gente está vivendo um problema crítico e, agora, se isso aí, daqui a pouco vai ser divulgado que tudo bem, as pessoas resistem como se fosse uma gripe ou não, até lá a gente precisa ter cuidado, principalmente com esses alertas, que são dos profissionais capacitados para fazer essa avaliação. E você tem aquelas pessoas que de fato ficaram em isolamento, que fizeram todos aqueles hábitos. Olha, eu comprei pela internet, eu assumi outra postura de higienização, mas as pessoas estão ficando cansadas. E essa sensação, porque esse grupo que você falou, que não está nem aí, está aumentando. Se você olhar à noite, barzinho, ou praia, final de semana, esse grupo do não uso máscara, ou porque eu já peguei, ou porque, enfim, isso aí não vai passar, e essa vacina, a descrença das pessoas na própria doença, nas consequências, está aumentando e isso pode pôr em risco essas pessoas que estão cansadas. E se essas pessoas cansadas quiserem voltar assim, desesperadamente para a rotina? Essa é uma fala muito comum do que eu vou acompanhando no consultório, né? Desde no começo da pandemia, eu realmente migrei completamente para o universo online, então hoje eu só trabalho de casa mesmo, só trabalho online. E eu trabalhava no consultório presencial em Aracaju. E aí eu lembro que na quarta de manhã foi meu último turno e depois disso só online. E até hoje está assim. E eu fui acompanhando as tendências, né, as nuances disso. Pessoas que estavam em restrição, pessoas que estiveram isoladas, estiveram só com home office também, e o retorno delas. E aí eu fui acompanhando como é que elas foram vivendo, exatamente de retornar para um supermercado e aí ver um supermercado agora com várias indicações, né? Esse é o seu lugar, respeite a distância, não toque em produtos desnecessários, fazer a higienização do produto que chega em casa, e esse é um mundo que vai sendo novo. E eu estou falando novo por conta de nós, do humano. Temos um fio de continuidade, há uma expectativa de algo mais para frente. Então, por exemplo, nunca tivemos garantia de nada, nunca tivemos garantia do que acontece no dia seguinte, mas eu programo um alarme. Não sei se vou acordar vivo, mas eu ativo o alarme na esperança de que sim. E aí então há um fio de continuidade que nos persegue, né? O que vai continuar com a vida. E aí esse fio de continuidade a gente vai poder parti-lo em algum momento, no sentido de, em algum momento vou retornar para a vida que eu conhecia, para a vida habitual, que eu não vou falar de um novo normal, eu não sei o quanto que é normal e o quanto que vai ser novo, mas aquela vida que eu tinha similar. Por exemplo, não é a primeira entrevista de TV que eu participo, mas é a primeira que eu estou de máscara. E é a primeira que eu estou no presencial, as outras foram também online. E eu vou precisar me ambientar, preparar o meu corpo para isso. E a gente não vai esquecer de que temos e que somos um corpo marcado pela pandemia. A nossa relação com o sol, a nossa relação com a praia, né? Naquele período completo de isolamento, para aqueles que cumpriram, desenvolveram outra relação com o mundo. E aí olhar para a praia, olhar para o sol precisa ser ressignificado. E talvez seja aí, na nossa relação com o mundo, dessa forma, que a gente vai poder ressignificar, principalmente para as pessoas que se mantêm em distanciamento social, para tomar o cuidado de que isso não se agrave em uma síndrome de antissocial, ou em alguma outra questão de ansiedade ou de pânico. Ou querer ficar agora de qualquer jeito na rua o tempo inteiro, né? Exato, partir para a polaridade oposta, né? Digamos assim, chegar naquela ideia, não, já estou cansado demais disso, e aí agora eu vou ficar completamente, vou ligar todo aquele lugar de agora eu vou aproveitar tudo aquilo que eu não vivi. E talvez seja muito importante a gente poder lembrar, para quem está nos assistindo de casa,
é de que estamos nos aproximando do final do ano, né? Estamos em novembro, e não carregar a sensação, acho que vai ser muito triste para quem estiver carregando a sensação de que um ano foi um ano perdido, que 2020 foi um ano perdido. Talvez isso possa ser um ponto de vista, e eu gosto sempre de lembrar que o ponto de vista é sempre a vista de um ponto. De fato, alguns dos meus planejamentos de 2020 não cumpri, algumas viagens que eu queria fazer, alguns eventos que eu queria participar, mas houve toda uma outra série de ganhos, né? Graças a Deus a minha família não foi afetada com a perda de algum ente querido, e aí entendo a dor daqueles que foram, mas de alguma forma foi um ano de crescimento também, está sendo esse ano de crescimento, e a gente pode olhar agora por um lugar de equilíbrio, que foi o que a gente estava falando, né, dos extremos, e para se chegar a um equilíbrio a gente vai precisar passar por um extremo e por outro, que a gente vai encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio é movimento. A gente só se equilibra na bicicleta se a gente estiver em movimento. E o equilíbrio vai ser em movimento nesse campo de vou experimentar até como que eu posso ir, verificar como é que meu corpo se comporta, o que é que eu posso fazer, o que é mais indicado agora, o que é que não, o que é que vai dar para abrir mão. E aí, quando a gente estava falando de responsabilidade, é de assumir riscos. Por exemplo, quando a gente fala, né, algumas pessoas acabam falando de mas eu fiz isso tomando todos os cuidados. Não sei se a gente consegue concordar com essa fala durante muito tempo de tomando todos os cuidados, porque o risco existe. E a gente pode falar mais uma vez, então, da relação, que é a nossa relação com uma nova doença, que não vai acabar. Ela vai continuar, né? Uma doença que surge, a gente vai precisar conviver com ela, porque a vacina também não vai ser a extinção da doença, então ela vai continuar existindo e vamos continuar com uma relação com ela, como temos relação com várias das outras doenças que são infecto-contagiosas. Talvez uma palavra que a gente possa definir melhor para agora desse retorno de uma vida mais cotidiana, com mais acessos, com mais encontros, seja a gente não se isolar e não perder de longe, de vista, o olhar da palavra cuidado. Que é uma palavra que a gente usa muito com as crianças, né? Com as pessoas que a gente quer um afeto. Então, cuidado, não mexe nisso. A criança vai em direção a uma tomada e toma cuidado, presta atenção, toma cuidado. E aí, nisso, estabelecer uma relação com esse cuidado, né? Esse cuidado comigo e esse cuidado com o outro. Porque se a gente parar bem para pensar, quantas horas do meu dia eu estou prestando de cuidado para os outros e quantas horas as pessoas já me prestaram de cuidado para mim, né? As pessoas que compartilharam, que fizeram a refeição, que plantaram, que trouxeram. E a gente vai precisar entender de que esse é um lugar do que a gente precisa se colocar à disposição de uma sociedade agora ligada para o cuidado, ligada para o coletivo. Talvez a gente tenha esquecido isso em algum momento. Né? A gente pode assumir algumas falhas, né? A sociedade ela falhou em diversos aspectos, né? O mundo capitalista também, por conta desse lugar de que a gente vai precisar encarar de que o mundo ele também é injusto. Né? E ele é mais injusto com alguns que com outros, né? Ele é mais injusto com alguns corpos, ele é mais injusto com algumas cores. São coisas que a gente não tem interferência, não tem poder para transformar, porque a gente precisa ter aquela fase um tanto de aceitação, com um tanto de atitude, um tanto de cuidado. A gente está aprendendo palavras novas nessa pandemia. Norton, a gente vai só uma pausa, tá? Porque a gente tem muita coisa ainda.